Fala galerinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai ter a nossa live aqui especial, a nossa primeira live aqui da nossa semana de aquecimento para a nossa imersão da semana que a gente vai falar sobre direitos de esportes eletrônicos. E essa live hoje, ela tem sido aqui muito bem estruturada, muito bem arquitetada para trazer para vocês aqui um conteúdo muito bacana e que é uma grande verdade, uma grande realidade aqui no cenário dos jogos eletrônicos. Então a gente não pode deixar de trabalhar essas questões aqui. E o grande convidado de hoje é o Hugo Biller, que é um cara fera no que faz, ele é perito e também a gente trabalha muito com ele na condição de assistente técnico. Então é um cara que é muito bacana para vocês também conhecerem e, poxa, fiquem até o final porque vocês vão entender aqui muitas questões específicas dos esportes eletrônicos e dos jogos eletrônicos que trazem aqui para a gente dentro desse cenário. Deixa eu só ver se o Hugo está aqui, peraí. E todos estão me ouvindo aqui? Acenem aí para mim, dá um ok aí se vocês estão me ouvindo. Olá, deixa eu ver se o Hugo já está aqui. Grande Dr. Felipe, meu grande amigo. Obrigado aí pela participação, pela presença. Hugo, você está me ouvindo? Beleza. Dr. Bruno, Dr. Luiz, Dr. Lucas, Dr. Léo, Doutora Isa, Dr. Lucas. Olha que bacana, tem bastante gente aqui. Que show. Vamos ver aqui se o Hugo aparece aqui pra gente. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele. Ele já está entrando e uma das questões que a gente trouxe aqui para debate, que eu queria inclusive conversar com ele. Aqui é o Hugo. Apareceu aqui para a gente, Hugo. Questões do bug do coach, não sei se todo mundo aí ouviu falar, que é algo que tem acontecido bastante. Teve gente aqui que me... Fala, Hugo! Boa noite, Hélio, tudo bem? Tudo bem, cara. Sua câmera acho que está só virada. Você consegue reposicionar ela aí? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Estava falando aqui com o pessoal isso, nessa direção mesmo, pode virar. Mais. Você está no computador, logo do computador? Não, eu fiz pelo celular aqui, mas eu tô usando um adaptador que tá meio solto aqui, uma peça. Deixa eu ver se ele fica na vertical. Na vertical eu nunca tentei com ele. Boa. Tinha uma opção aqui de virar e não tinha visto. Deixa eu ver aqui. Opa. São os improvisos do ao vivo, fica Ah, tranquilo. não, aí não tem Que jeito, fone que não. você está usando? Que fone que você usa? Se não me engano, da marca 10 aqui. É Legal, legal. um... Deixa eu ver aqui. Tá dando pra me escutar bem? Tá, perfeitamente. Você me ouve? Ouço perfeitamente. Boa. Uma base Agora aqui. ficou bom, agora ficou legal. Só uma base aqui que não vai ficar com o fone preso aqui. Deixa eu ver se eu consigo posicionar de uma maneira. Segura na mão qualquer coisa. Você vai Pode ter que ter, ficar né? uma hora aí segurando o fone, mas... É o adaptador que me deixou na mão aqui. Ah, Ah, mas tá tranquilo, dando pra me ver acontece. tranquilo, né? Ah, então beleza. Estava falando aqui pro pessoal, Hugo. Em primeiro lugar, Uhum. obrigado por aceitar aqui nosso bate-papo, nossa live sobre os hacks, né, em jogos eletrônicos, esportes eletrônicos, que é algo que realmente é muito recorrente, algo que acontece muito dentro do cenário dos jogos e dos esportes eletrônicos. E a gente costuma dizer, né, que um está muito ligado ao outro, umbilicalmente ligado. Né? Muitas vezes, quando um consumidor é um jogador, ele acaba praticando algo, quando ele está no ambiente competitivo, isso pode resvalar ali também na relação de consumo. O cara pode, enfim, ser banido não só no campeonato, no jogo, no evento, né, mas também ali na sua conta pessoal,
e afetar ali sua relação de consumo. Então as coisas estão bem interligadas ali. E aí a gente vai debater um pouquinho aqui. Eu queria trazer algumas questões para o Hugo. A gente até abriu uma caixinha aqui no Instagram, tiveram várias e várias e várias perguntas, assim, perguntas até muito profundas, Hugo, que eu não sei como é que a gente vai reproduzir aqui, porque o tempo é meio curto, mas a gente vai tentar trazer, tá? Perfeito, E eu então. estava falando para o pessoal também, queria deixar até Uhum. você se apresentar aí. Eu falei para o pessoal que você trabalha com a gente também na condição de E assistente técnico. A gente troca muita ideia, se dá muitas orientações para a gente, porque é um cara que manja muito. Então, por isso que está aqui com opa, a gente. que isso, eu Então, se agradeço aí. apresenta aí. Obrigado aí pela apresentação. Então, como o próprio Hélio já disse, eu tento ajudar o pessoal da área do direito, também outros colegas assistentes, peritos que prestam serviços de tecnologia, inclusive assim para a justiça. Então, eu vejo já por esse lado, já fiz, atuei em alguns casos aqui e tenho também, né, uma experiência um pouco mais acadêmica, né, fiz alguns cursos, né, fiz uma especialização também de computação forense e hoje eu atuo, né, na área de segurança da informação, sou profissional empregado numa empresa, mas não deixo de ajudar, né, meus colegas, o pessoal, quem precisar, né, tiver alguma dúvida, eu estou sempre, né, à disposição e tenho vindo mais para esse lado. E eu vejo também que a área de direito de esportes eletrônicos é uma área muito assim imensa. Eu vejo porque, por um lado, eu também tenho um hobby, né, de participar, de jogar alguns jogos. Alguns jogos são altamente assim competitivos. Eu percebo assim pelo nível que tá os campeonatos hoje. Tem campeonatos aí de jogos que pagam, né, milhões e milhões de reais. Tem um agora que vai ter acho que do Dota, chega a 200 milhões de reais. Então, assim, uns valores assim bem, né? É astronômico, né? Não, é mais do que assim, né? Campeonato de futebol, futebol americano, acho que chega nem perto, eu acho. Você sabe o que é mais interessante que eu vejo? Que as pessoas, assim, as pessoas que estão aqui nos acompanhando na live são todos advogados, boa parte deles, outros são estudantes, que conhecem o cenário, conhecem o direito e sabem a dimensão desse mercado. Agora, as pessoas que não estão ligadas aos jogos eletrônicos, ao cenário dos esportes eletrônicos, elas não conseguem ter a visão. Você falou, por exemplo, do Dota agora, Uhum. né, mais de 2 milhões. Isso é um jogo. A gente tem quantos outros títulos que fazem premiações iguais ou maiores e ao redor do mundo, né? Uhum. Então, cara, isso movimenta muito, movimenta demais. Perfeito. E eu vejo isso como só crescendo realmente, porque eu lembro antigamente quando havia um campeonato assim, a premiação inclusive ela era menor. E hoje em dia, né, já com esses valores, só mostra que está crescendo cada vez mais. E eu vejo até como é uma importância, né? A gente vai entrar no assunto sobre isso, mas eu imagino que assim, o profissional, o competidor, o esportista ali que está jogando, eu acredito que ele pode até optar para o jogo que ele vai competir a respeito de qual tecnologia aquele jogo está utilizando como segurança. Então, por exemplo, às vezes ele vai se sentir inseguro em estar em um jogo, às vezes, que não usa uma tecnologia adequada. Então, eu imagino que é uma questão que deve ser muito levada em conta a parte de segurança também. Porque o cara, o profissional, ele quer, né, tá competindo de uma maneira justa. E como que faz, né, para garantir que aquilo tudo está correndo, né, dessa maneira mais justa possível? É o que a gente fala, Então, né? Simetria, né? Se você não tiver uma simetria, se você tiver um desequilíbrio ali no ataque, na defesa de algum personagem que seja relacionado ao critério da segurança, isso gera inclusive a responsabilidade civil da empresa ou da organizadora, da desenvolvedora, né? Ou daquela que se comprometeu de fato a manter o ambiente seguro, né? nossa, aí já, Aí já aí entra pro dói, lado né? jurídico. Aí dói, aí já começa o juridiquês, né? Mas muito Legal. importante, né, para manter, né, o jogo justo, realmente. Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu fazer umas perguntinhas para você, até para o Claro, pessoal já, eu acho que já começou a se ambientar aqui. E galera, eu queria pedir para vocês aqui um favor, se vocês conseguirem compartilhar essa live com aquelas pessoas que vocês conhecem, que sabem que tem interesse nelas, nesse tema, pô, compartilha aí para dar uma força aqui para gente, para que as pessoas também possam se inteirar aqui do assunto desse tema, que é um tema relevante, é bastante relevante, e são temas que vocês não ouvem falar em lugar nenhum, essa é a grande verdade. Por que que a gente
selecionou esses temas, né? Porque vocês não ouvem, a gente não vê, você não aprende isso em pós-graduação, que a gente vai falar aqui, não aprende em lugar nenhum. Então isso daqui são informações realmente que fazem diferença no dia a dia na profissão. Eu gostaria de ter ouvido informações como a gente vai falar aqui lá atrás, né? Quando eu comecei. Teria sido muito mais fácil para mim. Mas enfim, ó, Hugo, deixa eu te fazer Uhum. aqui, partindo aqui do gênese, do começo, aqui do início, princípio. Quando a gente fala em segurança em jogos eletrônicos, em jogos digitais, o que assim é importante observar logo num primeiro momento em relação à empresa? Que tipos de recursos, que tipos de ferramentas que a empresa precisa ter para garantir o mínimo de segurança no ambiente do jogo? Perfeito, Hélio. Bom, para começar, ela deve decidir, por exemplo, do modelo de negócio dela, quais serão as permissões que ela vai exigir quanto ao usuário na plataforma que vai ser o jogo. Porque quando a gente fala assim do jogo, o que impacta muito também é qual vai ser a plataforma. Então, as tecnologias que vão ser utilizadas para desenvolver aquele jogo para determinada plataforma, pode ser o mesmo jogo, mas né, ele vai ser distribuído em plataformas diferentes. Então, o primeiro caso é ela decidindo, no caso da plataforma, por exemplo, vamos pensar no caso de um celular. O que ela precisa realmente pedir de exigência para os usuários acessarem aquela aplicação. Então, por exemplo, há algumas funcionalidades que estão presentes no celular que deveriam estar permitidas apenas para o usuário root, por exemplo. E alguns jogos permitem que a pessoa consiga utilizar aquele jogo, né, com a versão, com o modo root habilitado, por exemplo. E o que isso pode impactar? Um usuário malicioso, né, com intenções maliciosas, ele vai tentar explorar desses recursos de administrador no celular e utilizar de técnicas que podem ser maliciosas e obter vantagens no jogo. Então, uma maneira que a empresa pode decidir, no caso, por exemplo, de um jogo de celular, é pensar no sentido de isso estar habilitado ou não. Outro sentido, né, pensando mais nesses casos de desenvolvimento, há outros recursos que ela pode estar pensando em como vai ser mantidos. Se, por exemplo, vai ser possível utilizar o modo ADB Debug, por exemplo, que é um modo de depuração ali. Então, também traz ali recursos que não deveriam ser acessíveis, porque um usuário malicioso ele vai tentar explorar. Então, ele vai tentar ali colocar algumas, vamos dizer assim, mobiladores ou alguns aparelhos externos para, por exemplo, tentar explorar aquele jogo num computador, por exemplo, que já né, prejudica ali o jogo justo, porque uma pessoa ela vai conseguir utilizar de recursos que tem muito mais, assim, eles estão muito mais acessíveis no computador. Então, eu partiria mais por esse lado, assim, pensar primeiro qual é a plataforma e quais os recursos que ela vai permitir que sejam utilizados. Então, pensaria mais nesse sentido. Falando em termos mais simples, assim, mais técnicos, seria um anti-cheat, Ok. anti-hack, um firewall? Sim, eu já vi alguns casos agora de alguns jogos mais recentemente, eles verificam já na hora que você vai entrar assim no jogo, ele já detecta que você está com o modo desenvolvedor ou um modo de superusuário. Então já é uma maneira de barrar esse tipo de acesso. Mas o que está acontecendo agora, né? Os espertinhos aí, eles estão utilizando esses outros recursos internos a partir de uma conexão, por exemplo, Bluetooth. Então ele conecta um outro dispositivo malicioso, desculpa, nesta conexão Bluetooth e tenta ali, né, tá alterando sem estar sendo detectado pelo próprio dispositivo do jogador. Então algumas maneiras podem ser, né, uma detecção realmente, né, do módulos ali ativados no sistema operacional, no caso, por exemplo, o mais comum é o Android, e implementações sim, de segurança, de verificação de integridade, que não faça também só na hora de entrar no jogo, mas durante. Então a gente pode começar a partir pensando desse lado assim também. Você mencionou essa questão do Bluetooth, né, que muita gente às vezes conecta a partir de recursos externos.
Outro dia eu vi também, e acho que a gente já até comentou isso offline, sobre o fato do pessoal manter, sei lá, um dispositivo como um HD, um SSD externo, Isso. para fazer rodar, né, um programa ilícito que em tese não seria ali permitido, para Alguma, conseguir burlar o sistema. Você já viu isso? sim, há algumas técnicas sendo utilizadas em discos externos. É uma maneira de também dificultar um pouco, vamos chamar assim, por exemplo, o anti-cheat, que ele está ali verificando as unidades montadas, reconhecidas pelo computador. Então, algumas técnicas, por exemplo, de lotar esse outro disco, ele só deixa o hack ali, e ele deixando nesse disco, ele vai adotar medidas para tentar esconder este programa, que provavelmente vai ser executado uma vez só. Então, sim, é possível, é uma técnica que pode ser utilizada utilizando de discos externos, que às vezes, né, o anti-cheat ele não está acostumado, né? E Ele não tem consegue detectar de bate-pronto, né? isso, exatamente. Então, é uma técnica que pode ser utilizada. Sim. Teve uma pergunta que foi feita aqui pelo Dr. Anderson Andrade, olha que interessante. Tem até a ver com o que a gente está falando. Ele falou do Cronos Zen, né? Isso, já ouvi. A pergunta dele é a seguinte, ó, a identificação do Cronos Zen em etapas não prejudiciais é mais dificultosa de ser detectada ou Ah, não? O eu acho que 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 nesse você acha? caso, ele Se, quis se dizer. conseguir, você consegue só para o Aham. pessoal contextualizar, né? O Cronos Zen é tipo um adaptador que permite, sei lá, você vai jogar um PlayStation, você consegue jogar com o controle do Xbox. Isso é um Isso. exemplo, é um adaptador que, né? Só o pessoal contextualizar aqui, mas Ah, manda aí. não, tranquilo. No caso, acho que ao invés de prejudiciais, o corretor acho que ele prejudicou, acho que quis dizer presenciais. Então, por exemplo, Isso. Não mas acho presenciais, desculpa, é isso mesmo. Falei não, prejudiciais, mas é não presenciais. não, tranquilo. Existe já assim essa preocupação. Não há só esse Pronuzen, mas existem outras marcas e modelos funcionando muito de uma maneira parecida. É, a empresa, né? O que ela vai precisar pensar nesse sentido para tentar impedir esse tipo de situação? Fazer uma verificação ali das instalações dos drivers, né? Tentar permitir o máximo assim, possível apenas controles legítimos, que isso pode estar dificultando às vezes para o cliente, né? Que às vezes ele pode querer usar um outro tipo de controle paralelo, né? Um não oficial, então ele vai acabar pagando mais caro, né? Porque ele vai ter que comprar um controle original. Então a empresa, né? Ela pode começar a estar pensando por esse lado. E tem sido um problema sério, né? Para as plataformas conseguirem detectar esse tipo de uso de ferramenta, porque, claro, quando você está presencial, você vê aquela persona grande, essas coisas assim, vai ver o teclado, vai ver o mouse, mas aí como você detecta isso uma pessoa que está competindo lá da casa dela, em outro país? Era isso que eu queria Então, te perguntar, porque uma realidade que a gente tem no cenário dos esportes eletrônicos é essa. Você tem, sei lá, um determinado jogo, um determinado campeonato, ele é realizado completamente online, as pessoas não estão presenciais ali jogando, cada um está na sua casa, o que é uma grande verdade. E, cara, como é que você vai fiscalizar para saber se, por exemplo, o cara não está usando um periférico que é proibido, um periférico que, enfim, não, a empresa não recomenda? É difícil, né? Se muito. desequilibra o jogo. Para ser sincero, a nível que o mundo está assim hoje, o nível, né, de especialidade mesmo do pessoal tentando realmente, né, obter vantagem ali, eu acredito que mesmo você vendo um controle, você vendo ali o controle em mãos, ainda é difícil de garantir que ele seja legítimo, que ele não tenha mais nenhum tipo. Às vezes ele tem alguma peça a mais, ou uma mola a mais que vai favorecer ele. Então, às vezes, mesmo que você mande uma foto, por exemplo, do periférico que você está testando no campeonato, ele ali pode ter alguma coisa escondida, ou internamente, ou mesmo ali Um no adaptador. computador. Assim, há muita vantagem, porque, por exemplo, quando a gente fala dessas ferramentas, elas ajudam muito o usuário, por exemplo, ele segura, né, o recuo da arma, consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, acrescenta um botão aqui, acrescenta uma opção ali, macros. Se eu apertar esse botão aqui, ele vai pular, agachar e atirar ao mesmo tempo. Então tem assim, tem bastante coisas que ainda é difícil, mas há alguns meses que as empresas podem estar começando a pensar e ver se vale a pena, né? Porque por um lado você ganha de um jeito, mas perde para o outro. Exato. E se você falando aqui, eu estava me lembrando, né, dos casos que eu já atuei, que eu, cara, acho que dos casos que eu mais atuei na minha vida, pelo menos em relação de consumo, foram casos de jogadores, né? E era muito interessante, porque muitos jogadores, ou em campeonatos, ou também
jogando em salas comuns, né, em servidores comuns com outros jogadores, muitas vezes a gente conseguia mostrar um jogo de um FPS, por exemplo, em tiro em primeira pessoa. A gente conseguia mostrar o desequilíbrio no número de disparo e a fração de segundos que diminuía, né? Então você consegue muitas vezes, isso é uma prova mais voltada ali ao sistema do jogo em si, e aí eu até ia te perguntar isso, porque assim, tem até para o pessoal esclarecer aqui, que acho que é uma informação muito útil para as pessoas. Quando a gente vai produzir prova, né, em processo judicial, e especialmente quando a gente fala aqui de sistema dos jogos eletrônicos, a mecânica dos jogos eletrônicos, é muito delicado, porque às vezes o advogado ele não sabe o que pedir, ele não sabe que tipo de documento que a empresa tem ou que tipo de sistema que é possível você documentar uma determinada prova, né? Então, sei lá, tem jogos que você baixa, o jogo ele roda, por exemplo, na memória do seu próprio computador, mas tem jogos que rodam direto na web. Isso dificulta um pouco a prova, né? Da gente demonstrar ali, sei lá, um determinado fato. Aí eu ia te perguntar o seguinte, Uhum. quando a gente tem, sei lá, um jogo comum Uhum. aí que vamos supor que a empresa tenha o banco de dados dela ali armazenado nos Uhum. servidores, é, ela registra tudo que é possível registrar em relação assim aos logs dos usuários, a evolução do personagem, ela Sim, registra tudo isso. registra. Mesmo assim, jogos mais antigos, assim, a gente vê, quando a gente vai abrir um servidor de teste, alguma coisa, há sim um registro, né, de movimentações do jogo. O que eu vejo é que, às vezes, eu imagino a empresa, né, como que ela vai reagir. Eu vejo muita gente perguntando, por que não coloca, por exemplo, um personagem está correndo a 300 por hora, por que não coloca já uma função automaticamente que bloqueie esse usuário já na hora, um Instaban, por exemplo. A empresa ela está registrando o usuário, mas você pode imaginar que em algum momento do serviço, né, da aplicação, o usuário, por exemplo, ele se movimentou dentro, por exemplo, de um objeto e que deslocou, né, não necessariamente naquela velocidade, mas a maneira como foi, às vezes, já não é tão linear. Porque a gente sabe, o jogador ele pode fazer várias coisas na interação ali com ele. Então é difícil você provar realmente que aquela ação foi uma ação maliciosa, né? Então fica ali a grande questão de provar que aquela questão do usuário, né, não ter cometido aquilo de maneira intencional. Então, mas sim, a empresa ela registra esse tipo de informações. É mais assim o tratamento, né? A gente sabe que antigamente para uma maneira de banimento era reportando o jogador. E aí ia lá, juntava as pessoas, denunciava o jogador. Hoje não, a gente sabe, né, que as empresas têm uma pessoa que até ajuda, tenta avaliar realmente se aquela pessoa cometeu alguma atitude maliciosa, mas você automatizar isso, né, ainda é uma questão complicada, porque você pode ser injusto com Muito. alguém. E dependendo do volume de usuários, o número de, sei lá, de Não, pessoas conectadas no servidor simultaneamente, isso é muito difícil, né? chega a certo ponto que seria, mas isso vai depender do tipo, né, da aplicação e do que ela quer, até que ponto ela quer ser crítica, né? Se, por exemplo, se ela vai adotar uma coleta realmente de todo tipo de informação, por exemplo, no FPS, vai ser um pouco mais complicado, porque tem a posição que ela estava no momento, às vezes aquilo era possível. Então tem todo esse tipo de situação, realmente. Que fantástico, é. E é interessante, porque assim, aí você vai para a prova pericial, tecnicamente, né? Uhum. Porque é prova sistêmica, você vai usar logs e relatórios, enfim, que às vezes até vão demonstrar isso, mas matematicamente, aritmeticamente, de acordo ali com o próprio sistema. E aí, às vezes, até cálculos envolvem nisso, né? Isso precisa de muito cálculo, porque tudo que a gente tem que pensar, né? Por exemplo, um jogo que é tridimensional é 3 vezes mais, né? Então é complicado nesse tipo de sentido. E ainda você tem que provar naquela partida que era aquele jogador com aquela conexão, naquele momento. Então eu imagino que tanto na parte mais técnica, né, tem a questão também judicial de provar que era o jogador realmente. Então, naquela situação, se existiu algumas medidas, se houve um replay, se houve alguma denúncia, se houve algum chat, né, de texto de alguém falando alguma coisa indicando que aquele jogador estava já realmente usando, tinha algo estranho, né, na partida. Então, eu imagino que assim é preciso se juntar vários tipos de provas, muito diferentes umas das outras,
e aí sim vai ter uma solução bem mais adequada, realmente. Exato. E você estava falando, né, que aí a gente tem uma linha é, de, de defesa, né, quando a gente vai fazer uma prova nesse sentido, e a gente vai construindo ali, eu até brinco, né, eu falo assim que é muito próximo da paleontologia. Paleontologia, quando a gente estuda lá, sei lá, a biologia, os fósseis, o que que você tem? Diversos pequenos vestígios, né, de provas digitais. Você tem um vestígio aqui, um vestígio ali, um vestígio lá, e aí você consegue, montando esses vestígios, criar uma evidência de uma determinada prova. E você vai usar IP, você vai usar o momento do que o cara estava no jogo, o dia da conexão, o horário da conexão, todos esses outros elementos para acertar a prova, né? E é isso que é interessante. Aí eu te perguntar, né, das questões, sei lá, Uhum. quando um cara está conectado com uma máscara de rede, sei lá, um proxy ou algo semelhante, né? Não, É difícil a detecção para você então, provar, por exemplo, o local? eu penso por um lado assim também, aproveitando disso, falando mais de conexão, eu acho engraçado que teve uma técnica que funcionou por muito tempo, que ela era quando o usuário, né, já com intenção maliciosa, ou às vezes não, ele apenas tinha uma conexão ruim. O que que ele fazia? Ele desconectava e conectava a internet e ia andando, por exemplo. Então ele ia atrás do inimigo dele, voltava à internet, aí quando a internet voltava a funcionar, ele já estava atrás do inimigo. Então, essa técnica é muito interessante. E é usada ainda há muito tempo. Eu fiquei sabendo até pouco tempo atrás de um jogo assim, celular muito famoso, e o cara ele conseguia entrar dentro de uma estrutura que ele desconectava a internet, ele entrava dentro de um carro, ia andando e chegava dentro de uma estrutura que não tem como você entrar. Aí ele ligava a internet, quando voltava ele estava dentro dessa estrutura. O que, que ele fez? Ele quebrou, né, uma conexão, a partir da conexão que ele usou, ele conseguiu entrar dentro, né, de um local que não era possível. E eu vejo assim, a partir desses usos de ferramentas de conexão, por um lado, elas são importantes. Eu vejo, por exemplo, os brasileiros, quando eles vão participar de campeonatos internacionais, a gente sofre aqui quando o campeonato é externo. Ah, desculpa, teve uma conexão aqui da bateria. Sabe? Ah, Mas tudo bem. E a gente sofre, né, com a conexão, então os brasileiros estão participando nos campeonatos internacionais, há ali um atraso, então eles precisam procurar alguma ferramenta, né, que facilite o tráfego ali para diminuir a latência. Por um lado, o que isso pode acontecer? O uso de ferramentas, né, não autorizadas pode ser reconhecido, né, pela empresa que está hospedando, né, o campeonato, oferecendo o campeonato, como ser um programa não aceitável, porque você está usando, né, de programas VPNs, por exemplo, e nesse meio tempo pode estar sendo alterada alguma informação do jogo. Então a empresa ela pode informar isso. Eu tenho um caso, né, que eu já fui banido numa plataforma assim de jogo, porque eu simplesmente tinha um programa de controle de slide. Então eu tinha que ter esse programa tanto no meu computador quanto no meu celular. E a empresa simplesmente achou esse programa no meu computador, a plataforma de jogo, e devia estar aberto, inclusive. E ela detectou e pensou, eu estou, né, tentando usar um dispositivo externo e me baniu. E não teve desculpa. Por um lado, eu entendi na época, né, faz muitos anos isso, mas ela me puniu por um motivo de eu não aceitar aquele programa. Então pode acontecer isso com o uso de VPN. E o que acontecia muito também, eu já vi isso em outras situações mais antigas, mas pode acontecer ainda, por exemplo, um oponente seu de um campeonato, ele, de alguma maneira, ele contratar um serviço de ataque, né, a conexão, então ele derruba a conexão do oponente, e ele praticamente ganha, né, de WO, porque seu oponente não vai conseguir jogar, então ele ganha, ele derrubou. Então esses são alguns casos assim que eu penso assim agora nesse sentido de utilizar de recursos de conexão. É, por um lado, a pessoa vai tentar buscar uma conexão um pouco mais estável, mas por outro, ela pode ser removida do campeonato por estar utilizando um programa, né, não é considerado, tese não assim, permitido. não permitido. Então, por esse lado, tem esses problemas. É muito delicado, né? Muito delicado, porque às vezes o cara não faz nem uso do programa, mas se tiver habilitado, se tiver ligado, tem jeito. E aí, deixa eu te perguntar, cara, minha cabeça tá rodando aqui, tem um monte É de isso. pergunta que eu tô pensando em fazer aqui no meio das suas respostas. É, mas eu ia te perguntar aqui do bug do coach. Tem bombado por aí na imprensa, na internet.
né, que nesses últimos campeonatos que tem tido aí do Counter-Strike, por exemplo, é, que para quem não sabe, o bug do coach é uma câmera que é habilitada, né, quando um usuário, sei lá, é abatido, por exemplo, ele persegue o campo adversário, o mapa adversário, para verificar as jogadas, então ele antevê o que está acontecendo, avisa o time, e o time consegue se planejar, né? Você acha que isso é propriamente um bug, ou você acha que é um recurso que está lá no jogo e que pode se fazer uso? Porque, cara, inclusive teve um acordo que foi feito aqui entre duas equipes que falaram assim, ó, uma equipe fez uso do bug, a outra falou assim, olha, tudo bem, ele fez, mas a gente também quer fazer. Então nós consentimos aqui em que essa ação, esse recurso seja liberado para as duas equipes e a gente equilibra o jogo. Então a gente encontra uma simetria, né? O O que acordo você entre os acha? errados. Você Eu acha que é um concordo. bug isso? Então, eu acredito que, por exemplo, quando ele fica nesse modo, né, por exemplo, espectador, ele deveria nativamente, né, já ser limitado aos jogadores, por exemplo, do time dele. Agora, se ele tá com o spec livre, assim, né, ele pode ir andando, eu acredito que não foi nenhuma falha, às vezes, que o jogador, ele procurou, né, submeter a alterar alguma coisa. Ele justamente está usando da funcionalidade do próprio jogo e que, se em nenhum momento, né, foi explicitamente proibido, eu acredito que está no direito dele de usar. É, se ele vai procurar o oponente dele, né, isso já não é muito, vamos pensar assim, não é muito correto. É que é difícil às vezes porque a regra do jogo ela não é clara. Aí você vai para É. a regra do jogo diz assim, porque se o time ou o jogador utilizar de um bug que for não conhecido, até mesmo conhecido do jogo, mas não especificam qual tipo de bug, não sabe se de repente um recurso pode ser ou não um bug. Teve um outro caso interessante que eu até postei uma vez no meu Instagram, né, sei lá, você instala uma bomba num lugar que em tese não era permitido Ah, pelo mapa do jogo, né? Aí o cara foi lá e instalou, mas se instalou é porque em tese foi permitido no jogo. É difícil, né, você equilibrar o. eu tenho certeza por conta essa questão da bomba realmente ele teve a intenção, né? Você vê se é ainda mais. É claro que um jogo competitivo pode acontecer muitas coisas. Pode ter sido o único round, né, que a pessoa fez isso, a única partida, mas às vezes é uma partida só que é determinante para aquele time ganhar. Então, realmente, tem um impacto muito grande, né, nos resultados dos jogos e vai também, né, da intenção. Se a pessoa, por exemplo, ela tenta fazer isso com intenção, eu acredito que é passível, né, assim, de ser julgada, porque obviamente ela fez aquilo, né, com a intenção. Exatamente, exatamente. Deixa eu subir uma pergunta que foi feita aqui, ó. Ok. Uma pergunta que um colega fez. Vocês estão vendo aí? Você está vendo? Apareceu para você? Pareceu. O que fazer quando em um campeonato tem suspeita de uso de hack? Quer responder primeiro? Depois Posso eu tentar assim respondo. para o meu lado. Se o jogo ele permite um sistema de pausa, a gente sabe que existe também um sistema de pausa que pode ser usado justamente para táticas no jogo. Se o jogo ele permite que você faça esse tipo de declaração, né, que você pausa o jogo, e pensando também no sentido LAN, em que os computadores são, né, da propriedade da própria empresa, eu não vejo motivos para ela não conseguir fazer uma análise ali. Mas, por uma questão, imagino, jurídica, de manter que o jogo continue acontecendo, essa análise pode ser feita depois. É que é mais fácil, é claro, você ver ali em andamento, porque ali o jogador fora, né, do computador, você consegue fazer os testes e ele não vai conseguir, né, esconder tão facilmente, assim, a partir de alguma operação ele ativa esse hack aqui, esse script. Então, eu imagino no sentido que daria para bloquear ali o momento, pausar e fazer uma análise. É, depende muito, na verdade, eu vou falar agora do lado jurídico, né? A gente vê que depende muito da própria organizadora do evento. Tem organizadora que ela tem as comissões de integridade, que quando tem algum tipo de report lá de uso de hack, eles conseguem verificar por meio do próprio sistema, né, deles, sem paralisar o jogo, e dependendo da situação, eles podem até paralisar para fazer análise, ou dependendo da situação também
deixa o jogo continuar, continua normal, e faz uma análise posterior. Aí é como se tivesse uma investigação, né? Que aí eles fazem a investigação, vão fazer a apuração, vão ver se tem provas, e aí é que pra gente aqui no cenário dos esportes eletrônicos seria mais ou menos aí o equivalente à justiça desportiva, né? Que aí vai ser julgada aquela situação, que é inerente à competição, dentro ali das comissões, do comitê de integridade de cada jogo, de cada organizador. E é interessante porque isso também é um nicho de mercado para os advogados, e aí é que a gente precisa entender ainda mais de tecnologia, entender ainda mais da mecânica do jogo. Porque imagina, se a gente estiver falando de um uso de hack, que teve até inclusive há um tempo atrás, um caso grande, eu só não vou comentar muito, mas teve um caso muito interessante em que houve ali uma situação muito suspeita e conseguiram verificar isso assim visualmente. Não foram nem para a questão técnica, né? Foi possível verificar isso visualmente. E por parte dos comitês de integridade não teve nenhum tipo de punição, porque aferiram ali que não teve nenhuma evidência aqui do uso. Caso É complicado, né? complicado. Assim, visivelmente, mas na hora ali do técnico, alguma coisa, numa verificação de integridade, né? Ver se tinha alguma ferramenta com atitude suspeita. Eu vejo também, por um lado, por exemplo, hoje existem alguns programas ainda que são legítimos que podem ser utilizados para ações ilegítimas. Então, eu vejo, por exemplo, um programa que controla a sensibilidade do mouse, por exemplo. Esse programa você pode inserir scripts ou macros nele com atitudes maliciosas. E como que fica, Uhum. né, para um programa que tem que identificar outros programas maliciosos, como que vai fazer para verificar um programa que comumente, né, é utilizado com ações legítimas realmente, né? Eu quero controlar a sensibilidade do mouse, eu preciso instalar esse programa aqui, mas tem gente usando, né, para obter vantagem. Então, eu imagino que existe esse tipo de dificuldade, às vezes, ali para a comissão ou quem for fazer essa análise de integridade, ver por esse lado também. Ô, Hugo, e o Uhum, uso desses scripts que você falou? uhum. Explica para o pessoal o que é o script e como é que funciona isso, só para o pessoal contextualizar aqui. Perfeito, que é isso. Então, existem alguns modos de script, né? Existem alguns que eles reagem a partir precisam de algum programa específico de computador. E esse programa específico de computador, ele usa alguns módulos que são próprios do sistema operacional. Então, esses módulos do sistema operacional podem possibilitar atitudes maliciosas. Então, por exemplo, tem um módulo aqui que ele injeta recursos do script do teclado em determinado momento. Então, um programa de cheat, ele tem que detectar se tem algum programa com esse módulo suspeito, né, que não deveria estar ativo, e proibir esse tipo de programa. Então, scripts podem ser alguns trechos, né, de código que podem ser utilizados para obter algum tipo de vantagem, de maneiras assim que costumam ser, que podem ser também automatizadas e um pouco mais difíceis de serem detectados por conta do tamanho ou da maneira como ela é feita, né, na sua injeção. E o macro? O macro ele pode ser reconhecido, né, por uma maneira de ações repetidas, né, ou que tentam prever uma sequência de ações ritmadas, por exemplo. Então, por exemplo, você sabe um padrão que vai acontecer, você pode desenvolver uma macro que impeça aquilo de não acontecer daquela maneira ou fazer de um jeito que você quer. Então, você insere lá, por exemplo, diversos cliques sequenciais. Então, você imagina assim, uma vantagem, né? Porque você vai ter uma máquina a seu favor, fazendo ações, e que podem se confundir com uma pessoa legítima. Então, a pessoa vai precisar colocar uma sequência que pareça o mais humanamente, né, possível, para não ser detectado facilmente. O script e o macro, eles são sempre legais ou depende do jogo? Porque tem a desenvolvedora que às vezes permite até um limite, né? Ou não? Isso. Então, aí vai depender realmente do estilo de jogo. Eu falo, por exemplo, quando a gente pensa, né, em jogos de computador, por exemplo, e o formato do tipo de jogo, por exemplo, o formato de um jogo de arma.
as macros, os scripts, eles são totalmente assim inapropriados por conta justamente da facilidade com que a pessoa vai ter para atingir um acerto, fazer um tiro, né? Ela não errar, ou a velocidade que ela faz isso também é muito importante. Existem uns scripts, por exemplo, que eles faziam uma técnica chamada bunny hop, por exemplo, que é um personagem, né, ele faz uma corrida que fica assim, muito a partir do quê? De um script que faz essa movimentação pulando. Então, vai depender mais da plataforma do jogo, vai depender de que impacto que isso vai ter no jogo. Porque, por exemplo, se você está pelo celular, você vai tentar injetar algum tipo de script, como isso vai ser lido pelo celular, a que benefício você vai querer tentar ter a partir disso. Mas, é claro, esses tipos, né, de programas, assim, vamos chamar, ou de códigos maliciosos, com intenções que podem ser maliciosas, eles não chegam a modificar alguma estrutura do jogo. Então, isso é importante deixar claro, que ele não é exatamente um programa que vai alterar alguma estrutura do jogo. Então, por exemplo, eu vou tirar uma funcionalidade do jogo. Não quero mais que tenha, por exemplo, um certo objeto no jogo, ou que meu tiro saia dessa forma. Então, o script ele não vai fazer isso. Isso há programas apropriados, né, que a gente chama mais, né, de injetores, de hacks. Que fantástico. E isso também é detectável, né? A Com empresa certeza. consegue detectar. Que legal. Ó, uma pergunta do Dr. Luque Bertolaia, grande Dr. Luque. Ele pergunta, né, se existe um mercado de compra e venda de hack. E depois eu vou fazer uma outra pergunta em cima disso, que aí eu vou abusar do seu conhecimento. Olha, o que eu posso falar sobre isso, eu lembro que antigamente quem vendia ganhava muito com comerciais, AdSense. Então, ali para você usar o programa, o teu usuário, né, que está usando o teu cheat, ele precisava clicar em diversos anúncios para liberar o hack. E é claro, além disso, não vinha só o hack, vinha também um programa escondido para roubar coisas do teu computador, para aproveitar o desempenho do seu computador. E isso era muito favorável, porque para você usar o hack, você precisava liberar, né, as permissões do antivírus, não analisar aquele teu programa. Então, isso abria brechas para, por exemplo, quem desenvolveu o hack, deixar ali que a gente pode chamar, por exemplo, um backdoor, ou um cryptominer, algum tipo de outro processo malicioso. E isso, é claro, vai impactar tanto no desempenho do computador da pessoa, como também ela pode ser responsabilizada por alguns crimes, porque o computador dela pode estar sendo usado para outras atividades maliciosas. E ela nem está sabendo disso, ela só tem um programa ali que ela quer se aproveitar em algum jogo. Uhum. Então, existe um mercado, naquela época, mais voltado ao anúncio. E hoje ele já está mais privativo, com mensalidades. E mais avançado, né? Com certeza. Porque hoje o nível de programação avançou, o nível de conhecimento e de consciência das pessoas que fazem os programas, desenvolvem os programas também avançou, e muitas vezes o cara consegue se manter de forma absolutamente anônima, quando o cara conhece muito, né, e comercializa e vende, muitas vezes passa a concorrer até deslealmente com a empresa. A gente já teve muitas ações no escritório, que foi para derrubar servidores piratas, de pessoas que não só desenvolviam cheats e hacks, mas que também mantinham ali seus próprios servidores administrando o jogo, e que, enfim, era totalmente proibido. Agora, uma pergunta que eu vou fazer em cima da pergunta aqui do Dr. Luke. Quando a gente fala aqui no desenvolvimento de hack, tem desenvolvedores que desenvolvem programas que não são propriamente um programa legal, um programa hack que vai interferir na linguagem do jogo, mas que muitas vezes vai ou pode eventualmente otimizar certas ações do usuário. Perfeito. Isso acontece muito? Eu consigo aqui pensar já em alguns casos. Teve um jogo, por exemplo, não sei se serviria bem nessa situação. O que o hack ele fazia? O usuário malicioso, ele estava apontando a arma dele para um lado. E o que esse hack, né, fazia? Vamos chamar assim, um cheat. Ele media pela pontaria da arma dessa pessoa aonde ia ricochetear a bala da arma, e ela então conseguia ver, o usuário ver uma linha, queria ver aonde estava refletido, e a partir disso ele conseguiu, né, aproveitar como? Ele conseguia atirar
por exemplo, no canto esquerdo para acertar determinado ponto do lado direito. Então foi assim, ele otimizou, é uma funcionalidade do jogo que já existe, né, o ricochetear a bala da arma, e utilizou de métodos, né, ali para verificar a pontaria e aonde isso resultaria. Quando se pensa assim também de maneira de otimizar, a maioria dos cheats, eles são desenvolvidos a partir do quê? De alguma funcionalidade que já existe no jogo. Então, por exemplo, tem um modo aqui que eu não perco vida. Provavelmente em algum ponto do jogo já existia essa questão de você ser imortal. Então, estou no modo treino, os bonecos costumam ser imortais. Então, ele pega ali a classificação de que é ter uma vida, no caso, por exemplo, infinita, ou tão grande que não possa ser derrubada, né? Então, ele otimiza a partir do quê? De uma funcionalidade que já existe no jogo. E, sabe, deram um exemplo aqui muito legal também, de uma pessoa assim, que ela tem um canal no YouTube, ela desenvolve hacks para fazer pegadinhas em quem está utilizando o hack. É muito engraçado. É muito bom mesmo. Você participa, né, de umas competições hacker aí. Isso, eu tenho Vocês brincam com essas coisas. Nesses aí, são umas maneiras que a gente tem, né, os laboratórios, né, para reproduzir, encontrar a que chamam de flag, né, então a gente tem que encontrar essa bandeira. Então eu tenho participado, tem sido bastante interessante. Que fantástico. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, aí a gente vai descer mais um pouco aí, acho que talvez o nível de conscientização, mas se você pudesse explicar mais conceitualmente, assim, para o pessoal compreender, vai ficar legal. Então, por exemplo, quando a gente tem um cheat, um programa cheat, que gera valores de randomização, randômicos, como é que funciona isso no jogo? Como é que funcionam essas valorações, essas chaves e etc? Esse no sentido, você fala como personagem do jogo? Isso, Ou no como personagem. E esse personagem fala valores randômicos no sentido dele mesmo obter vantagem, por exemplo? Isso. Então, o que é mais comum realmente você ter, né, alguma operação legítima ali do jogo. Você vai estar monitorando, por exemplo, a uma reação da memória dado a determinada operação que você quer. Então, por exemplo, em jogos de armas, como era feito, por exemplo, a análise, né, da onde a pessoa estava. A partir do momento que você começava a ouvir o som, intensificando o som da pisada, então seria o quê? A pessoa está ficando cada vez mais perto de você. Começaram, né, a monitorar esse endereço de memória e conseguiria, né, intensificar isso de uma maneira que você conseguisse saber mais longe, quão longe a pessoa está de você. Então, assim, existem assim, diversas técnicas, e eu acredito que, nesse sentido, seja, talvez isso um pouco do que você quis dizer com a sua pergunta, mas se não for, você fica à vontade para perguntar de novo, fazendo favor. Não, era mais ou menos isso. É que está surgindo muita pergunta aqui, eu estou até meio atrapalhado. Eu estou tentando refazer as perguntas que eu recebi lá nos stories, eu estou vendo o pessoal fazer as perguntas aqui. Deixa eu voltar aqui para as perguntas que eu selecionei, que vão ser umas perguntas legais, quer ver? Cadê? Deixa eu ver aqui uma pergunta interessante que eu tinha selecionado. Aqui uma pergunta que eu achei legal, mas aí a gente vai voltar aqui mais para o lado do direito do que da tecnologia, mas aí você pode contribuir também, tá? Que o Dr. Vinícius deixou uma pergunta assim, né? Se a utilização de hack ou de qualquer outro tipo de trapaça, uso de bug, aproveitamento de bug, se é motivo para justa causa dos jogadores, dos atletas. Você consegue responder isso assim, de acordo com o seu nível de conhecimento de justiça? Eu sei que você não é técnico em justiça, mas só para introduzir, depois eu dou a minha opinião. O que você acha? Assim, você acha que geraria uma justa causa de um cara que faz um uso de hack, de bug durante um campeonato? Eu acredito, para ser sincero, mas sem querer criar situações polêmicas, às vezes pode ser que tenha sido até decidido antes que poderia ser usado isso como técnica, caso a determinação ocorra, mas longe de mim, né, de falar que alguém, né, combinou isso antes, mas eu acredito que é possível sim, porque a empresa ela vai acabar sendo responsabilizada, ela pode ser banida do evento, então ela, para querer não ser responsabilizada, ela pode querer sim
no caso, jogar a culpa apenas para o jogador. Eu imagino. Boa. Faz sentido. A gente tem visto assim no dia a dia, na prática, né? Os times hoje eles têm se preocupado em fazer bons contratos, né? Contratos de trabalho desportivo para os atletas, e eles já prevêem ali nas cláusulas de conduta a responsabilidade do próprio atleta de manter uma integridade, obedecer às regras do jogo, obedecer a, as situações em si, ele que mantém, né, a integridade para não trapacear, para não combinar resultados, enfim. Isso consta hoje no contrato e equivale a uma justa causa quando a gente vai lá para o 482, 483 da nossa CLT, né, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, que também se aplicam aqui para a gente no cenário dos esportes eletrônicos ou no direito desportivo como um todo, e é possível prever nos contratos essas situações diferenciadas, ainda que não constem ali do rol desses artigos que prevêem a justa causa, tanto de empregado como empregador. Então tem sido comum isso, a gente vê e eu vejo isso concretamente, viu, Hugo? Olha que interessante. Tem jogadores que aparecem para mim aqui, que eles foram banidos pelo campeonato, foram banidos da plataforma, sob a alegação de uso de algum tipo de programa ilegal. Eles chegam, são demitidos por justa causa pelo clube, e depois chegam para a gente, para advogado, e falam assim, gente, eu não usei hack, eu não usei cheat, eu não fiz nenhum tipo de trapaça no jogo, né? Mas detectaram de uma maneira falsa, né? O falso positivo. E aí sobra para o advogado conseguir reverter isso. E é interessante que quando você consegue reverter, a cadeia, né, que se tem é que perante a plataforma você consegue o desbloqueio, né, e sair do banimento, e pelo fato de ter sido um falso positivo, se a empresa realmente baniu sem justa causa, e isso gerou a demissão com justa causa lá do jogador, do atleta, a empresa, a desenvolvedora, o publisher, ou enfim, quem quer que seja, fica obrigada a responder pelos danos causados. Então, eventualmente, se na relação de trabalho que o jogador tem com o time, ele foi demitido por justa causa, eventualmente teve que pagar a multa e etc., depois ele pode passar isso para a desenvolvedora, se ela o baniu de forma ilegal, ilegítima, né? Isso é muito interessante e tem sido muito comum, mais comum do que a gente imagina. Para quem está próximo do cenário, quem participa, quem compreende aqui essas situações, percebe que isso é uma grande realidade que a gente vê no dia a dia. Você imaginava que era assim? Olha, por um lado, eu prefiro, né, que a pessoa ela tenha, um profissional tenha como se defender do que simplesmente aceitar, né, que a plataforma, por algum motivo, decidiu, você usou e não tem como contestar isso. Então, me parece uma maneira, né, mais justa, né, o profissional ter como ser representado, ter como procurar, né, os seus próprios direitos e conseguir, né, tentar ali provar a inocência, realmente. Né? Que é difícil, né? Então, e essas Mas se as empresas, empresas não imagino, tiverem, se os times não estiverem bem amparados, eles acabam ficando numa situação bem difícil, porque eles, além de demitirem um jogador que, enfim, não praticou nenhum tipo de trapaça, né? Eles acabam tendo não. que responder por isso também. Ó, deixa eu fazer aqui mais uma pergunta que eu achei interessante aqui, do Tudo bem. JP Marreiro. Ele fala assim, ó, no caso de MMORPG, os caras criam interfaces para skills, atalhos, mapa diferenciado, mas isso caracteriza ou não vantagem? Perfeito. O que você acha? Isso, como eu falo também, depende do que o jogo ele promete, né, oferecer. Se isso for utilizado quando a gente fala em campeonatos, se não é algo que o próprio jogo oferece, é possível, né, que ocorra ali, né, a proibição, porque você vai estar utilizando, né, de uma ferramenta que não foi reconhecida, né, não foi criada pela própria empresa ali do jogo. Então, é possível, eu imagino, que disso não ser aceito. E existe, assim, é muito comum esse tipo de scripts hoje em dia, que justamente são maneiras, né, de facilitar ali a utilização do usuário. E o que não se limita, quando a gente fala de script, é que às vezes fica ali, né, como uma questão de atalho, mas, né, há scripts que detectam funções, né, que estão acontecendo na tela. Então, você pensa assim como empresa. Se você permite um tipo de script, como que você vai fazer para depois proibir um que é mais sério? Então, eu imagino como empresa, lá é melhor ela proibir tudo, por exemplo.
numa questão a falo mais legítimo, assim, em caso de campeonato. Você sabe que uma vez a gente identificou um cara que vendia programas ilegais, mantinha servidores piratas, enfim, e a gente conseguiu levá-lo, né, à justiça, foi julgado na esfera civil, o processo criminal também andou. Interessante, quando a gente chegou na audiência de instrução, o juiz ficou até meio perdido, porque o ponto controvertido em debate era o uso de macro, scripts ou skills, enfim, o que era possível personalizar, o que não era. E o debate girava em torno disso. E aí a empresa de um lado, não, a gente não permite. E o rapaz defendendo a tese dele, não, permitia sim, isso daqui é só uma modificação simples na cor do uniforme, da arma, de não sei o que lá, blá blá blá. E aí ele tentava arrastar a discussão para um lado para um terreno que não era aquilo que estava sendo discutido, sabe? A gente estava do lado de cá, e o juiz perdido, ele não sabia o que fazia, ele não sabia se ele estava do lado de cá, do lado de lá. E para ele analisar uma prova dessa, era muito complicado, né? E o juiz não tem tempo, também tem muita paciência para conseguir compreender numa audiência de instrução, né, os conceitos do que é um macro, do que é um skill, que é, enfim. Esse lado assim, do script, a pessoa pode alegar que, né, ela vai estar usando para ela própria. Esse de roupa que você falou, o que tem sido assim, comum eu vendo vendo por um lado mais usuário? Existe hoje muitos programas que dizem, né, oferecer, por exemplo, roupas, né, de personagens, né, de maneira de graça, que só a pessoa, né, que baixou ali o programa dela vai conseguir ver. Mas o que isso tem impactado para o jogo? A pessoa que está adquirindo todas essas roupas assim de maneira gratuita, ela não vai mais querer comprar a roupa do jogo. Então eu imagino que os jogos têm começado a se preocupar com isso. E o que é interessante, que as modificações nessas roupas, elas não se limitam apenas a roupas que já existem no jogo. É possível você criar roupas, efeitos, áudios que nem existem no jogo. Então as pessoas estão jogando, às vezes, um jogo totalmente diferente que a empresa ali pensa. Tem aquele boneco ali com uma faquinha, tudo, e na verdade no computador do cara, o cara tá com uma motosserra, sabe? Porque ele modificou, né, a aparência do jogo para ele ficou mais divertido, assim. Mas a empresa também pode não estar gostando desse tipo de alteração. Exato, exatamente. Isso afeta não só a economia do jogo, mas a economia real da empresa no comércio, né? Isso que é interessante. Hugo, ó, eu vou fazer mais uma consideração aqui do Dr. Felipe Tamelini, que é um grande colega meu, grande amigo também, e passou muito rápido a nossa live, já passou aí a nossa hora permitida aqui. O Dr. Felipe falou assim, aí parece importante, né, ser bastante didático nas peças processuais e nas intervenções em audiência, sustentação oral ou mesmo na hora de despachar com o juiz. Dr. Felipe, sem dúvida nenhuma, e a gente vê um grande assim, deslize de muitos colegas, muitos advogados que quando entram nesse cenário, gostam do jogo, conhecem muito o jogo, conhecem profundamente aquilo, mas na hora de expor isso no papel acabam sendo assim, muito complexos, acabam trazendo questões que, enfim, não vão trazer ali simpatia para o juiz. Então é muito difícil, tem que ser realmente ali didático para você conseguir trabalhar a persuasão e fazer com que o juiz, no mínimo, se interesse por aquele tema. Isso é muito interessante. E, gente, essa daqui foi a nossa live de hoje, a gente tem outras lives aqui durante a semana. Eu queria refazer aqui para vocês o convite para vocês participarem da imersão em Direito e Esportes Eletrônicos. É uma imersão de 3 dias, o link está na bio aqui do meu Instagram. Inscrevam-se, não deixem de confirmar a inscrição, porque muita gente acaba deixando ir para o spam, outras vezes vai para a caixa de promoções, vai lá e confirma, corre atrás do e-mail, você precisa confirmar, que senão você não recebe os próximos e-mails, tá? E aí eu queria agradecer aqui imensamente o Hugo por ter vindo aqui debater, e a gente vai ter outros debates, e a gente vai trazer outras questões. Eu não consegui reproduzir, acreditem, nem 10% das perguntas que a gente recebeu aqui. De verdade, eu recebi muita pergunta aqui nos stories, e eu vou deixar todas elas guardadas aqui para a próxima ocasião. Aí na próxima ocasião eu não vou nem abrir a pergunta, a gente vai usar essas mesmas que tiveram, e aí eu vou mencionando o nome das pessoas que enviaram aqui. E Hugo, vou passar para você. E gente, antes de eu passar a palavra, Hugo, eu queria dizer para o pessoal aqui, para quem entrou agora, para quem não acompanhou a live desde o início, que o Hugo é um cara que manja muito do que faz, o cara é perito, ele trabalha como assistente técnico, trabalha com a gente, quando a gente tem dúvida em alguma coisa, a gente se socorre do Hugo. É um cara fantástico. É um cara que vocês têm que ter na manga aí, se precisarem, se tiverem casos reais, concretos aí, que vocês vão precisar de alguém que conheça mais a fundo aí do que fala. Então, vou deixar para as considerações finais aí, Hugo.
Opa, só tenho a agradecer pelo convite, é muito bom assim, poder participar, ainda mais de quem entende tanto de direitos de esportes eletrônicos. Fico muito contente com o convite, espero aí estar sempre podendo contribuir, conte comigo e vamos aí para cima, o que precisar de verdade, estou à disposição. Vamos marcar já uma próxima. Eu peço desculpa que o meu suporte não ficou muito bom, precisei, né, aqui segurar, mas para uma próxima eu vou adquirir aqui um modelo de suporte mais firme. Que Isso é meu, só meu braço forma. O importante é o conteúdo. é muito importante. Eu agradeço, então. E um abraço aí, pessoal. Qualquer dúvida aí que ficou, alguma coisa, né? Fique à vontade, né? Para entrar em contato. E fico à disposição aí. Boa. Pessoal, sigam o Hugo aí, que é um cara que vocês vão precisar mais para frente quando vocês estiverem aí performando nesse cenário dos esportes eletrônicos. E hoje a gente fica por aqui. A gente se encontra amanhã na nossa próxima live. Participem, que também vai ser uma live fantástica. A gente vai mostrar como o mercado é gigantesco, como ganhar dinheiro, como não ganha dinheiro, mitos e verdades, algo que vai contribuindo muito aí com vocês. Galera, obrigado pela participação de todo mundo. Até amanhã. Tchau, Hugo. Obrigado. Tchau, galera. Obrigado. Tchau, tchau.